Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer para nós estarmos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. É um princípio de prática de espiritualidade que os cristãos, principalmente cristãos evangélicos, têm adotado durante muitos anos. A escola bíblica dominical, a antiga escola bíblica dominical, foi uma das maiores construções da igreja evangélica e que ajudou a crescer o evangelho no nosso Brasil. E a gente dá continuidade a esse projeto da EBD, fazendo o uso das novas tecnologias de informação e comunicação. E nós estamos aqui para poder compartilhar aquilo que a gente tem aprendido ao longo do nosso tempo, dos nossos estudos, como uma forma de servir ao Senhor. Esse é o nosso ministério. É uma atividade voltada exclusivamente para compartilhar aquilo que a gente aprendeu ao longo dos nossos estudos. É um exercício de interpretação bíblica, de estudo da palavra e de também de análise do texto bíblico. Então, aqui durante os nossos estudos, nós utilizamos as técnicas de interpretação bíblica, de hermenêutica, de conhecimento histórico geográfico, de método de estudos bíblicos considerados válidos para o nosso tempo. Enfim, é um trabalho sério, viu, gente? É um trabalho muito sério que eu faço com muito amor e coloco à disposição dos irmãos e das irmãs para que todos e todas possam crescer espiritualmente. Espero que você faça um bom uso dessas informações que a gente compartilha aqui. No nosso programa de estudo bíblico, tudo é gratuito. O acesso às videoaulas, como essa que você está assistindo, e também ao material que está disponibilizado em nosso blog. Nós temos uma apostila dos nossos estudos que estão aí no nosso blog, nos nossos blogs, né? Tanto no blog da igreja quanto no meu blog pessoal. Você acessa a essas apostilas aqui embaixo na descrição do vídeo. Você encontra ali o endereço do nosso blog e você pode então acessar. Ela é gratuita, volto a lembrar isso. É um presente de nossa igreja para você. Feita com muito carinho, resultado do nosso estudo. Só lembrar que, como é um estudo ao vivo, né, um estudo dinâmico, você que está assistindo pela primeira vez ao vivo, saiba que a apostila está sendo construída semanalmente. Então, a cada semana, o conteúdo que está lá, ele é revisto, ele é revisado, novas informações são acrescentadas e você pode baixar quantas vezes você quiser. Ela está disponível para todo mundo. Muito bem, gente, nós não vamos demorar em colocar aqui a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é continuidade do que a gente vem fazendo. Nós já estamos na sexta aula, sinal de que tem 5 aí anteriores que você pode acessar. Se você perdeu alguma aula anterior, não tem problema. As aulas ficam gravadas em nosso canal. Você pode acessar também as aulas anteriores através da nossa playlist no canal do YouTube, tanto no canal da igreja quanto no meu canal pessoal. Você pode acessar gratuitamente também quantas vezes você quiser. E quer saber mais? Você pode compartilhar essa aula com seus amigos, com seus familiares, assistir em grupo se quiser e fazer esse estudo de uma forma coletiva, seja num pequeno grupo, seja numa classe de escola bíblica na sua igreja,
seja em qualquer lugar que você estiver. Eu tenho ouvido muitas pessoas que nos acompanham, que estudam a Bíblia porque estão num hospital, internados, ou porque estão trabalhando e querem acompanhar o estudo bíblico sem perder a continuidade. E também tem aqueles amigos, aquelas pessoas que se desiludiram com a atividade das tradições religiosas brasileiras e que é, acabam procurando um estudo mais profundo e encontram no nosso programa de estudo bíblico à distância uma maneira de suprir a necessidade de continuar estudando a palavra de Deus regularmente. Foi assim que a gente aprendeu, principalmente as gerações mais antigas, aprenderam que uma das práticas mais saudáveis da vida cristã é frequentar a escola bíblica dominical. E se acostumaram a fazer o estudo da Bíblia nos seus pequenos grupos, com o uso daquela famosa revistinha que existia antigamente. Todas as igrejas compravam, adquiriam e distribuíam gratuitamente entre os seus alunos, entre os membros da igreja. E aqui a gente dá continuidade, só que dentro da nova tecnologia, né? Dentro do uso das redes sociais. Então você tem acesso gratuito a todo esse material e pode compartilhar com as pessoas com quem você convive. Tá bom, gente? É bênção, né? É bênção a gente poder estudar a Bíblia assim. Está aqui a apresentação da aula de hoje. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas e demos a esse estudo o tema de o Evangelho da Vida. É assim que a gente tem entendido. A carta de Paulo aos Gálatas é um tratado de teologia dos mais profundos que nós encontramos na Bíblia. É o primeiro tratado de teologia que Paulo escreveu e ele vai tratar de um aspecto teológico importante que é sobre a obra da salvação, a obra da redenção. Vamos encontrar esse mesmo tema, por exemplo, na carta aos Efésios e também na carta aos Romanos. Ah, você gostaria de conhecer um pouco sobre esses dois livros da Bíblia? Nós também temos estudos que foram feitos anteriormente. Você acha também aqui embaixo na descrição do vídeo as apostilas anteriores sobre a carta aos Romanos e a carta aos Efésios, e você também pode assistir às aulas que ficaram gravadas nas playlists de nossos canais. Fique à vontade, é para abençoar sua vida mesmo. Bom, gente, vamos então à nossa aula de hoje propriamente. É a sexta aula e vamos usar o tema do Evangelho para a vida. O Evangelho da vida é voltado para a vida. Essa é a ênfase que a gente quer dar a essa ideia que a mensagem do Evangelho não é só uma mensagem de vida, mas é uma mensagem aplicada à vida. O texto que nós escolhemos para a nossa meditação inicial encontra-se no versículo 1 do capítulo 5. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Essa é uma expressão das mais clássicas do estudo da teologia de Paulo. O Evangelho é resultado da ação de Jesus. É a mensagem de Jesus voltada para a nossa vida. E essa mensagem é libertadora. A tradução que nós escolhemos, que é da NVT, a nova versão transformadora, enfatiza muito isso, né? Permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Lembra muito aquela expressão
do Evangelho de João. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa não é só uma afirmação, é uma convicção de alguém que experimentou a graça de Jesus de uma maneira integral em sua vida, trazendo liberdade, liberdade de consciência, liberdade de vontade, para você fazer aquilo para o qual você foi criado para ser. Nós não temos nenhuma imposição, nenhuma obrigatoriedade sobre nós, a não ser a ideia de que Jesus nos libertou. Olha que notícia bacana que o Evangelho nos traz. O Evangelho é o Evangelho da liberdade. Não é de aprisionamento, não é um Evangelho de regras morais rigorosas, de imposições, de submissão a autoridades. A única autoridade que temos sobre nós é a pessoa de Jesus de Nazaré, esse que pagou o preço pela nossa liberdade. Quem nos libertou? Não foi pastor, não foi padre, não foi papa, não foi teólogo, não foi ninguém a não ser Jesus Cristo, ele que nos salvou. Amém? Essa é a mensagem de hoje, tá bom, gente? Você é livre, meu irmão, minha irmã, para poder viver a sua humanidade da maneira como Deus sonhou para você. Ele queria que você fosse uma pessoa livre, não uma pessoa cumprindo regras, não uma pessoa fazendo rituais, mesuras, salamaleques, aquelas coisas assim esquisitas que muitas religiões praticam. Você não está preso a isso. A sua salvação, a sua redenção não precisa disso. Você é chamado a viver a liberdade em Cristo de maneira integral em toda a sua vida. O nosso texto base de hoje é o capítulo 5, versos de 1 a 15. Vamos aprofundar o conteúdo desse texto, que fala muito sobre o conceito de liberdade que Paulo utiliza na carta aos Gálatas. Então, se a gente pudesse dizer qual é o tema teológico que Paulo desenvolve nesse tratado de teologia, que é a carta aos Gálatas, é a teologia da liberdade. É a teologia da liberdade, é a carta da liberdade. Essa é. E o centro desse tratamento é aqui, no capítulo 5, versos de 1 a 15, que vamos examinar hoje, ok? Então vamos juntos, compartilhe aí com seus amigos e amigas a transmissão dessa mensagem, convide pessoas para assistir com você em outros modos e também aproveite para se inscrever no canal, curta a transmissão, porque isso ajuda a que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante e que mais pessoas precisam conhecer. Amém? Não estamos fazendo nenhum investimento nisso, né? Tudo aqui é mesmo espontâneo, do modo orgânico, para que as pessoas possam ter acesso a um conteúdo saudável, um conteúdo da melhor qualidade que eu posso assegurar para você, que é isso que a gente tem procurado fazer em toda a vida, não só aqui, mas em tudo que a gente faz no ministério, é para a glória de Deus e da melhor forma possível. E nós vamos aproveitar esse momento para a gente poder compartilhar todo esse conhecimento. Muito bem, gente, vamos à nossa aula então. Olha, pessoal, a mensagem do Evangelho é um convite à liberdade. Isso é uma coisa que a gente precisa enfatizar muito na nossa pregação como igreja. Há muitas pessoas que falam que viver o Evangelho é um aprisionamento. E se parece mesmo, eu diria até mais,
para muitas maneiras que pessoas seguem o Evangelho, para muitas igrejas, para muitas doutrinas, o Evangelho não é só uma forma de aprisionamento, é uma forma também de adoecimento. Há muitas pessoas sofrendo por causa das exigências que as igrejas fazem e chamam isso de doutrina e estabelecem regras rigorosas para que as pessoas sigam e possam, assim, dizer que são crentes. Eu aprendi no meu começo da minha vida cristã que o bom crente é aquele que frequenta a igreja, obedece o pastor e dá o seu dízimo. Gente, isso aí também é forma de aprisionamento, não é não? Isso são regras apenas. A maneira da gente ser cristão é seguir a Cristo, é ser servo de Jesus, é ser um seguidor, um discípulo, uma discípula de Jesus de Nazaré. É isso que é ser cristão. Ser cristão é ter Jesus no coração, é acolher a mensagem do Evangelho na vida. Não existe outra forma de ser cristão. Ah, mas e a comunidade de fé? A gente se adere a ela por vontade própria. É um exercício da liberdade. Ninguém está na igreja obrigado. Você não é obrigado a nada. Ah, mas e se sair da igreja vai para o inferno? Também não. Não está escrito isso em lugar nenhum. Agora, se você se diz seguidor de Jesus e não se sente bem na sua igreja, não se encaixa, não se enquadra naquela proposta de vida de comunhão da sua comunidade de fé, por algum motivo, que não interessa aqui qual que seja, acho que você tem que rever os seus conceitos sobre o que é seguir Jesus. E precisa procurar uma comunidade, procurar pessoas que possam caminhar junto contigo nessa mesma experiência, porque a fé cristã, ela é uma experiência individual, mas ela só se realiza na vida comunitária. Ela se realiza em comunhão, na companhia de outros, porque o outro é o seu aferidor. O outro é a balize, é o espelho que você tem para saber se você está certinho, está realmente seguindo Jesus de Nazaré ou seguindo um outro Jesus de orelha que tem por aí. Isso é importante a gente dizer isso. Isso não é uma questão de escolha apenas. Ah, eu faço o que eu quero. Isso não é liberdade, meu irmão. Isso é talvez uma pirracinha, uma, uma autoafirmação, e nada disso condiz com o Evangelho. O que é viver a liberdade que o Evangelho nos traz? Primeiro, ele é uma dádiva. E segundo, ele é uma conquista. A liberdade é uma dádiva e é uma conquista. É bom a gente ressaltar isso, tá bom? A liberdade que nós temos trazida pelo Evangelho, ela não é uma concessão e nem resultado de uma escolha, pura e simplesmente. Ela é um presente de Deus, mas também é algo que precisa ser conquistado. Liberdade tem um preço. Não é fácil ser livre. Jean Paul Sartre, né, que ele dizia que a liberdade é uma coisa que todo ser humano está condenado a buscar. É isso, a gente precisa construir. A liberdade precisa ser construída. Essa ideia de liberdade construída pelo pensamento liberal, ela é um equívoco. A liberdade não é um conceito absoluto, em que você é livre para fazer o que você quer, o que der na tua telha. Não, nós somos parte de uma complexidade maior. Somos livres para fazer escolhas, de verdade, mas as nossas escolhas sempre são cultural e socialmente construídas, e nós estamos envolvidos em uma rede de relações que sofrem as consequências da nossa escolha. Se as suas escolhas acarretassem consequências só para você, beleza, faça o que você quiser. Mas aquilo que você faz afeta outras pessoas. Afeta a vida humana de um modo geral.
A maneira como você escolhe viver tem a ver com a maneira como a humanidade toda vive. Isso tem efeitos. Bom a gente lembrar isso, né? Então, por que eu digo, e com base inclusive aqui no capítulo 5 de Gálatas, que a liberdade é uma dádiva, é um presente de Deus concedido pelo amor divino. Somente um Deus que ama é capaz de deixar o outro livre. Pessoas que amam respeitam a liberdade do outro. E Deus nos ama tão profundamente que Ele espera que a gente possa ser livre para fazer a escolha de segui-lo ou não, de acolhê-lo ou não, de crer nele ou não, de confiar na sua promessa ou não. Você é livre para fazer isso, meu amigo. Você não é obrigado a ser de uma religião ou outra, ok? Esse é o princípio da liberdade. A liberdade em Cristo é uma dádiva, é um presente de Deus para todas as pessoas. Ele nos chama para essa escolha. Mas é também uma conquista, porque a liberdade, ela implica responsabilidade. Então é como se fosse uma moeda que tem duas faces. Na face principal, você tem a liberdade, mas na contraface você tem a responsabilidade. Eu uma vez ouvi um pregador dizendo o que é a liberdade cristã. A palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, isso colherá. É importante a gente entender isso, não é? Tudo que o homem plantar, é isso que vai colher. Esse é o sentido da liberdade, de um modo geral. Você é livre para plantar o que quiser, mas só vai colher aquilo que plantar, tá bom? Eu gosto muito da afirmação existencialista sobre o conceito de liberdade. O existencialismo é uma corrente filosófica do século XX que surgiu junto com a fenomenologia. Então, essa ideia de que a liberdade é um conceito absoluto, ela foi revista pela filosofia como algo equivocado mesmo, né? Porque a liberdade, ela implica um determinismo. Então, são dois conceitos que estão entrelaçados: liberdade e determinismo. Somos livres para fazermos nossas escolhas, mas nós não podemos mudar, por exemplo, o curso de um vento, a inexorável força do tempo, o fato de que uma peça tem que seguir a lei da gravidade, não é verdade? Eu sou livre para jogar pedra onde eu quiser, mas que ela vai cair, vai. Então é isso. Liberdade é isso, meu irmão. Então a liberdade implica responsabilidade, mas também implica respeito ao espaço do outro. Lembrar que você não está sozinho, você pode fazer escolhas, mas essa escolha pode afetar o seu relacionamento, as pessoas que você ama, quem está à sua volta. Por isso que Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade foi? Para você fazer o que dá na sua telha? Eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não, foi para você agir com liberdade, mas também com essa responsabilidade. Para você fazer escolhas que tenham consequências adequadas, perfeitas, oportunas, boas para a sua vida. Você não é obrigado a fazer o que as pessoas mandam, mas você também tem que ter aquele senso de responsabilidade para fazer aquilo que abençoa a sua vida e a vida dos demais. A liberdade, então, ela é vista aqui como resultado da obra da redenção realizada em Cristo. Então, de que liberdade Paulo está falando aqui? Da liberdade que é resultado
da obra redentora, que encontramos na pessoa de Jesus. Jesus é o libertador, que nos liberta de tudo aquilo que nos oprime. Então, tudo aquilo que oprime a condição humana, tudo aquilo que faz um ser humano se sentir oprimido, Jesus veio libertar. Não importa de que ordem seja a opressão religiosa, a opressão social e até a opressão política. Então, todas as formas de opressão, Jesus veio para nos libertar. Muitas vezes pessoas acham que essa ideia do oprimido está relacionado só com a realidade espiritual, como se o espiritual fosse um outro mundo, um ET fora do planeta Terra. Não, está tudo interligado. E muitas vezes as obras da maldade que são praticadas por causa de uma índole perversa do opressor, muitas vezes é vista como formação demoníaca. E esse demônio, como eu disse, ele tem orelha, tá bom, gente? Toma cuidado, porque quem oprime é um ser humano sobre o outro. E claro que a gente não pode ignorar as obras da maldade e também as ações demoníacas, mas isso não vai acontecer apenas por uma força etérea que está pulando por aí e passando pela gente como se fosse um sopro. Não, não, meu irmão. E o Satanás usa gente, e gente usada por Satanás pode fazer muito mal à nossa vida. Isso não é questão de possessão, é questão da maldade humana mesmo, essa maldade que está impregnada na nossa condição humana. Então, a liberdade que há em Cristo, essa liberdade que Cristo operou, não consiste em um princípio religioso. Não é uma potestade, não é nada disso. Também não é uma regra moral. E também não é uma pedra filosofal, não é uma reflexão. Ela está fundada na pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos falando da liberdade em Cristo. Não é a liberdade no sentido absoluto, é a liberdade em Cristo. E ele lembra isso porque os judaizantes que estavam influenciando o pensamento dos Gálatas exigia que eles praticassem um ato da lei, que era a circuncisão. Mas não de acordo com a lei, simplesmente, mas de acordo com a prática judaica do tempo de Jesus, que era praticado em Jerusalém. Não, tem que fazer aquilo que os judeus ensinam lá, que tiram lá do Talmud, que tem os rituais para isso, tem que seguir aquele ritual lá, porque é assim que a gente é salvo. A gente é salvo pelo corte do prepúcio do menino. E é isso que faz alguém ser salvo. Olha, meu Deus do céu, se você fizer isso, você anulou a graça de Jesus, você colocou a graça de Jesus em segundo plano. Isso aniquila a obra da redenção. E Cristo fica de fora da obra da salvação. O Salvador não está incluído na obra da salvação. Esse que é o absurdo. É o absurdo de você ter que seguir uma regra para poder dizer que você é salvo porque faz isso e aquilo. Não, meu irmão, minha irmã. Você é salvo porque Jesus te salvou. Ele quis te salvar, ele te libertou. E é disso que você tem que lidar. E é com essa liberdade que você tem que conviver. A liberdade cristã, ela é uma liberdade que é frágil. Ela corre ameaças. Por isso que para você ser livre, você tem que fazer duas coisas, de acordo com o verso 1. A primeira é perseverar, manter firme nessa confiança. E a segunda é não voltar ao jugo da escravidão.
Julgo que ele falou lá no capítulo 4. Então, para você se manter firme nessa vida de liberdade, há uma tensão que a gente precisa vencer, e essa tensão é relativa à nossa liberdade humana. Você pode, então, escolher entre manter-se firme no segmento de Jesus, ou pode apegar-se a um conjunto de práticas que voltam a nos escravizar. É isso que Paulo está falando. Se somos livres, vamos se apegar a isso, vamos apegar a essa promessa. A liberdade cristã não é uma conquista isenta de perigos. Ela é frágil, ela corre risco e a gente pode perdê-la. Mas é por isso que a gente tem que entender, essa liberdade é uma condição que está sob constante ameaça. Ela precisa ser defendida e precisa também ser amadurecida, desenvolvida, afirmada constantemente, tá bom? É isso que é a vida cristã, é você afirmar a sua liberdade. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Olha que expressão forte, né? Cair da graça. Há muitos cristãos que falam sobre isso. O que é cair da graça para você? É perder a salvação? Há uma teologia tradicional que fala isso, né? Crente que caiu da graça é o que abandonou a fé. Não. O que caiu da graça é aquele que está seguindo regra. Não é o que abandonou a igreja. O que abandonou a igreja, ele vai ser procurado pelo Espírito Santo, ele vai ser incomodado. Mas o que caiu da graça são esses aí que ficam estabelecendo regras, leis, normas de como é certo e errado seguir Jesus. O que faz uma pessoa ser salva ou não salva. Então é isso que é cair da graça, é você abandonar a graça salvadora e libertadora de Jesus para criar um outro código moral, religioso, para que as pessoas possam seguir. Então, o que é ser cristão, na verdade? Ser cristão corresponde a alguém chamado à liberdade. Isso é ser cristão, meu irmão, minha irmã. Você é um cristão, uma cristã, então você é um convidado a viver livremente no mundo. E me perdoem os meus colegas pastores, não sei se eu posso chamar de colega, né? Mas os pastores, de um modo geral, que estabelecem esse tipo de comportamento em suas igrejas. Comportamentos atrelados a uma conduta moral que estabelece quem é crente e quem não é crente, quem é salvo, quem não é salvo, quem é redimido, quem é perdido. Isso não tem na Bíblia. A Bíblia não faz esse tipo de discriminação. Ela apenas faz um convite, porque ela entende, a Bíblia entende, essa mensagem é bíblica, que perdido todos nós somos. Você é um pecador, meu irmão, minha irmã, você é uma pecadora, minha irmã. Eu também sou. Eu não estou ofendendo você, tá bom? Não é uma ofensa aqui, mas é uma realidade da qual nós fazemos. Perdidos todos nós somos, inclusive eu. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso afirmar minha vida em Cristo. É isso. Todos nós. E eu fui chamado para fazer isso em liberdade, não atrelado a uma regra religiosa. Atrelado, sim, a uma vida de fidelidade a Cristo, vida de devoção a Cristo, vida de prática daquilo que Jesus ensinou. Então a pergunta é: o que significa ser livre? Bom, a liberdade é um conceito utópico. A liberdade ela não existe em lugar nenhum. Você conhece algum lugar onde uma terra livre?
Isso lembra o livro de Thomas More, filósofo católico inglês, que escreveu um livro chamado A Utopia, quando ele imagina um mundo não existente, em que se reinava a justiça e a liberdade. Onde está esse mundo? Não existe. É o não lugar, a utopia. Então, esse mundo de liberdade que todo mundo fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e a verdade vos libertará, essa coisa toda, isso não existe não, meu irmão. No mundo, não. Quem faz isso é o Evangelho, na tua vida, na tua consciência, apenas. Mas essa ideia de liberdade é um conceito utópico. E isso envolve a capacidade de autonomia da gente. Até que ponto nós somos livres para fazer o que a gente quer? Por exemplo, nós aprendemos que almoçar é comer arroz com feijão, prato, né, sentado à mesa. Um dia você tem lá muita atividade, deu a hora do almoço, você não tem condições de almoçar, você vai até uma lanchonete, faz um pequeno lanche para poder se alimentar. E aí, quando chega em casa, sua mãe, sua esposa, seu cônjuge pergunta: e aí, você almoçou? Aí o que você diz? Não, não almocei. Por que você não almoçou? Você comeu, você se alimentou, você fez aquilo que o almoço faz, só não comeu o prato de arroz com feijão, que culturalmente é a nossa forma de almoçar. Para lembrar para a gente que a nossa vida ela é construída social e culturalmente. Então, muitas coisas que a gente faz, que a gente diz que a gente é livre, na verdade tem uma cultura, uma bagagem cultural na gente que nos impõe aquelas formas de agir de tal maneira que não tem outra alternativa a não ser fazer aquilo que nós fazemos para nos sentirmos bem. Lembra a poesia de Augusto dos Anjos, quando diz que o homem que neste mundo vive entre feras sente a inevitável necessidade de também ser fera. Na apostila você vai encontrar vários conceitos filosóficos que eu falo sobre a ideia de liberdade. Dessa liberdade que ela é um anseio, ela é um desejo humano, mas ela não é vivida de forma absoluta na vida de ninguém. Por quê? Porque ela depende dessa ambiguidade da vida, dessa ambivalência, não é ambiguidade somente, mas é uma ambivalência que envolve a liberdade de um lado e o determinismo do outro. Lembra aí? Esse é o conceito que eu gosto de colocar em prática. Sabe o que eu uso para poder explicar isso? É a ideia de um velejador. O que o velejador faz? Ele é livre para velejar para onde ele quiser. Ele vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste, vai para onde quiser. Ele maneja o seu barquinho e para isso ele tem uma vela. Ele tem uma vela, é o velejador. E essa vela é direcionada por um único vento. Só tem um vento. Então, o que acontece? O velejador é livre para manejar a vela, mas não é livre para determinar o vento, não é? O vento está soprando lá. E aí, conforme o manejo da vela, ele aproveita a força do vento para direcionar o seu barco para todas as direções. Essa é a arte de velejar, que também é a arte de viver, porque as forças humanas, as forças da vida, elas estão dadas. Você vai morrer um dia, o dia vai anoitecer, vai amanhecer e assim por diante, né? Mas a gravidade acontece, vai cair tudo mesmo. A maneira como você vive é que vai dar a sua liberdade de viver.
Dá uma olhadinha lá na apostila, nesses conceitos filosóficos que são tão importantes. Qual é a questão que deve ser levantada, então? A grande questão é se somos realmente livres, ou seja, se estamos exercitando a nossa liberdade de forma plena. Tem alguma coisa impedindo que você possa desfrutar da salvação operada em Cristo? Paulo afirma que a liberdade cristã envolve um exercício de espiritualidade, como uma forma de vivermos a nossa humanidade de maneira autêntica diante de Deus, de eu ser o que eu sou diante de Deus. Deus sabe quem você é, então você não precisa fingir para Deus, você não precisa disfarçar. Deus sabe quem você é, e é esse o exercício da liberdade, de você assumir quem você é diante de quem você está. A ideia da liberdade é isso. Paulo lembra que o que dá a garantia da liberdade da gente é o Espírito Santo. É o Espírito que nos dá essa condição de sermos livres. Paulo diz: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Ok, gente? Então, a essência da liberdade cristã é uma vida dedicada ao outro. É você ser livre para amar o seu próximo, de você aceitar como ele é também, porque ele está sendo o que ele é. E você é o que você é, e assim a gente vai vivendo. Esse é o cumprimento da lei. É assim que a lei se realiza entre nós, quando nós conseguimos colocar em prática de maneira livre, de maneira espontânea, como exercício de nossa vontade, aquilo que a gente entende como o melhor para a nossa vida. Porque o que é melhor para mim é o melhor para o outro. E isso só é possível quando acontece o amor na nossa vida. O maior problema das práticas da lei ensinada pelos judaizantes era a exigência da circuncisão. Esse era o problema, o nó que estava ali entre eles. Um ato de iniciação religiosa judaica. A gente não precisa desse ato de iniciação religiosa. Nós temos a nossa, que é o batismo. Então, o batismo é o nosso rito de iniciação. Você não precisa passar por isso. Por que o batismo é? Porque Jesus ensinou isso. Jesus não ensinou ninguém a se circuncidar. Jesus ensinou as pessoas a se batizarem. Então, o apóstolo Paulo lembra, inclusive, uma das vezes que Jesus falou sobre a questão da influência do pensamento judaizante, ou dos judeus da época, das autoridades judaicas, os fariseus e saduceus. E ele chamava essa influência de fermento dos fariseus. Então, olha aqui, gente, o fermento dos fariseus chegou até nós. Aquilo que Jesus tentou evitar chegou entre a gente. Essa influência do pensamento judaico. Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz o apóstolo Paulo. Essa influência do pensamento judaizante sobre o pensamento cristão. Para Paulo, a prática da circuncisão era uma forma de anular a mensagem da salvação que se encontra fundamentada na cruz. Quem se deu por nós, quem se feriu, foi Jesus de Nazaré. Ninguém precisa mais se cortar, se ferir, se sacrificar. O que nós precisamos fazer é acolher o convite amoroso de Jesus. Isso é um escândalo, porque a nossa salvação é o ato de condenação de um que assumiu a maldição da cruz. Isso é um escândalo para nós, é uma vergonha para a gente, mas é aquilo que nos salva. Então, se você acolhe
uma outra coisa que não seja a cruz, esse escândalo da cruz, então você está aniquilando o que Cristo fez na cruz. Ele não passou de um criminoso mesmo. Ele morreu como um condenado mesmo, ele mereceu estar lá na cruz. Quando quem deveria estar lá era eu e você, né? Uma vida que não se orienta pelo Evangelho, mas que se orienta pela lei, pelas normas, pelo moralismo, coloca em risco todos os nossos relacionamentos, todas as nossas amizades, toda a nossa vida em família. O resultado de uma vida formal e legalista é a presunção de que a salvação depende de algo que a gente faça, e não depende. Só depende da graça. E isso provoca toda sorte de controvérsia entre as pessoas. Já eu sou salvo porque eu fiz isso, porque eu subi no monte, porque eu trepei na goiabeira, porque eu fiz isso e fiz aquilo. Isso é a nossa farsa, é realmente um engano. Só somos salvos pela fé em Jesus de Nazaré. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Próxima lição, vamos falar sobre isso. Mas aqui ele está dizendo, olha, tem um negócio aí que é puramente humano. Não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade cristã não é para fazer o que se quer. Não é para fazer algo independente da vontade do outro, que o oprime e o ofende. Não é nem para fazer o que contraria o propósito divino. A liberdade cristã é o chamado para viver de forma autêntica diante de Deus. É para isso que somos libertados, para vivermos como humanos, verdadeiramente humanos, diante do Criador. Paulo lembra aos Gálatas que a pior consequência da falta de liberdade cristã na vida são as contendas e as dificuldades da vida em comunhão. Quer saber se você está vivendo como pessoa livre? É você ficar brigando com pessoas por causa de firulas. Como carne, não como carne. Faço jejum, não faço jejum. Vou para orar no monte, não vou orar para o monte. Vou frequentar tal atividade ou não vou frequentar tal atividade. E assim por diante. Quanta coisinha que a gente fica inventando, é umas coisas, umas exigências que não têm fundamentação na palavra. E isso causa controvérsia. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidem para não se destruírem mutuamente. Paulo, quando está falando, e tem um versículo que eu aqui não tenho como mencionar, eu ia mencionar, mas eu achei forte demais. Quando está falando dos judaizantes que mandam se circuncisar, aí você olha, é melhor vocês se castrarem. Querem se castrar, vai lá se castrar. Isso é de vocês, não é da gente não. Isso aí é lá. Querem se cortar, se cortem. Mas não vem impor isso para o outro. Não tem porquê, né? Você impor isso para o outro e ficar brigando por causa disso. As lições que a liberdade cristã nos trazem podem ser alistadas em 3 aspectos importantes. O que a gente aprende com a liberdade? Eu vou anotar aqui 3 coisinhas para a gente lembrar. A primeira coisa, a liberdade nos interpela a praticarmos a justiça. Somos livres para podermos promover a justiça entre nós. Somos livres para fazer escolhas que contribuem para o bem comum. A liberdade envolve uma prática que restaura a esperança
de conseguirmos ter um mundo mais justo, mais humano, mais solidário, mais pacífico. Em outras palavras, a prática da liberdade abre espaço para relações mais humanas. Paulo diz assim: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. É isso, o Espírito nos capacita a usarmos essa liberdade para o bem comum, para a prática da justiça, para a defesa dos direitos dos mais vulneráveis. É isso que a liberdade nos traz. Em segundo lugar, a liberdade só encontra sentido quando experimentada em amor. Você só vai viver a sua liberdade de forma plena se você for capaz de amar. Amar é uma escolha. Nós precisamos aprender a amar. E você é livre para escolher amar ou não amar. Essa é que é a grande verdade. Se você escolher amar, tem um custo, com certeza. Lembra da ideia da liberdade e determinismo? Resolveu plantar amor? Vai colher outras coisas. Somos livres para construir nossa própria vida como pessoas. A liberdade não só nos humaniza, como também constrói relações mais amáveis. É através da nossa escolha de amar, escolha livre, que nós podemos viver melhor. Porque em Cristo Jesus, diz Paulo, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? E em terceiro lugar, a liberdade é o cumprimento da lei do amor, que essa é a lei do cristianismo. Qual é a exigência, qual é a regra moral cristã exclusiva? Amor. Você seguir Jesus por amor. Você fazer parte de uma comunidade de fé por amor. Você seguir princípios de vida saudável por amor. É tudo por amor. Você se relacionar com pessoas por amor. Essa é a lei do Evangelho. Somos livres para amar. A liberdade não é um exercício individualista de autonomia do eu, mas um convite para a vida em comum. Por isso, a lei que rege a prática da vida livre é o amor. O amor é uma exigência que a gente pode fazer a escolha de colocar em prática na nossa vida. Paulo diz: toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Bom, vamos encerrar a nossa aula de hoje com a aplicação da lição na vida. Jesus nos libertou de todas as amarras de uma vida distante de Deus, egoísta e presunçosa. Ser livre é estar apto para desfrutar a graça e a salvação em toda a sua plenitude. Aceitar uma vida de regras, de moralismo, de preceitos, para que possamos ser salvos, é o mesmo que voltar a viver uma vida de escravidão. Você não é escravo de ninguém. Você não está subordinado a ninguém, a nenhum sistema, a nenhuma autoridade. Você está convidado a ser filho de Deus e a seguir Jesus com toda a sua fé, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Assim que Jesus disse, né? Vamos colocar em prática na nossa vida. Um versículo para a gente guardar o finalzinho do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então permaneçam firmes e não se deixem submeter
novamente a um jugo de escravidão. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, Pai, obrigado por esta aula de hoje, por esta lição, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e de termos lições tão proveitosas para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática esses princípios de uma vida livre na Tua presença. Glorificamos ao Senhor pela liberdade que Teu Filho nos deu na cruz do Calvário e nos colocamos a serviço do Teu reino para que essa liberdade possa libertar tantos oprimidos que vivem no nosso mundo. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe o seu domingo. Hoje é um domingo muito especial para todas as famílias. É o domingo do Dia das Mães. Quero dar aqui os meus parabéns às mamães de nossa igreja, às pessoas que vivem em nossa comunidade de fé e que seguem Jesus conosco. Um feliz Dia das Mães para todos e todas.